Se nós formos olhar num prisma Israel no decorrer do tempo, né, das eras, a gente vai ver um espelho. Que espelho é esse? É isso que nós vamos abordar agora no terceiro episódio de Apocalipse para Todos, chamado Israel Espiritual. Basicamente iremos tratar disso. Israel significa príncipe com Deus, mas espiritual, príncipe com Deus, mas no plano espiritual. Você vai entender. A gente mencionou que na sociedade dos últimos dias que Deus reivindicará a profanação do seu nome. Mas vamos lá. Você possui um significado de existência, uma razão. Você não está simplesmente nessa terra para nascer, crescer, ter filhos e morrer. Existe mais. O Senhor, desde a queda de Adão, planejou o resgate, a salvação da humanidade. No decorrer da história da humanidade, o Senhor manifestou o seu desejo. Faremos menção de alguns personagens, de que alguma forma evidenciaram algo. Testemunho. Abel. As Escrituras Sagradas diz, lá em Gênesis, no iniciozinho, na história dos patriarcas, diz que Abel entregou seu sacrifício que agradou ao Senhor. Entende-se que ele aprendeu como que era, o que agradaria e fez conforme. Já Caim não fez conforme, mas ele sabia como fazer. 7. As Escrituras Sagradas diz, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Em Gênesis 4:26, na parte B do versículo. Houve uma separação. Havia o que invocava o nome do Senhor. No decorrer vamos ver que existe propósito. Noé. Ele estava em um período em que o gênero humano já havia sido corrompido, mas ainda assim, Noé, pregador da justiça, está lá em 2 Pedro 2, verso 5, testemunhava ao Senhor para que os demais se achegassem, conhecessem a Ele. Porém, você sabe o que aconteceu, né? Ninguém pôde se dar por desavisado. Aliás, que alguém anuncia com a boca havia uma coisa maior. Será que não dava para ver um barco daquele tamanho? Você sabia que os fósseis da Arca de Noé foram encontrados? Hoje ainda existe um parque nacional, se não me falha a memória, Parque Nacional da Arca se chama. Na atual Turquia, antiga Armênia, se não me falha a memória. Abraão. Tido um filho com Agar, que não era sua esposa, o Senhor disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Olha o que os que estavam ao redor viam em Abraão depois disso. Gênesis 21:22. Deus é contigo em tudo que fazes. E mais. Tem um trecho em que isso são pessoas de fora falando. Temos que eles têm visto, né? Eles viram. Esse é só um trechinho. Consulta lá. Que eles falaram assim, tu és príncipe com Deus. Gênesis 23, versículo 6. As nações conheciam quem era Deus e sabiam
que ele estava se manifestando na vida de Abraão.